Josué capítulo 1, e nós vamos ler essa palavra nessa noite. Deus falou muito no meu coração através dessa mensagem que eu vou pregar aqui hoje, irmãos. Uma mensagem, sabe, assim, muito atual para os nossos dias. E eu queria falar nessa noite, irmãos, enquanto os irmãos estão procurando aí, tá? Eu queria falar nessa noite sobre qual é o seu Jordão. O tema dessa mensagem é exatamente esta. Qual é o seu Jordão? Pergunta ao seu irmão do lado aí, qual é o seu Jordão? Daqui a pouco você vai entender. Qual é o seu Jordão? Esse é o tema dessa mensagem. Tá? Vamos ler do capítulo 1 de Josué até o versículo 9. Amém? Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que farei, que eu jurei a seus pais se lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte a tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te o mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, queridos? É hora de atravessar o seu Jordão, amém, irmãos? É hora de atravessar o nosso Jordão. Aleluia. Queridos, o Senhor chama aqui agora Josué, após a morte de Moisés, e ali nós vemos um desafio grande, porque o povo todo estava acostumado com Moisés. Moisés era o cara, na realidade, era o homem que Deus falava com ele face a face, tinha uma intimidade tremenda com o Senhor, e agora Josué assume ali aquela missão árdua, uma missão dura, uma missão espinhosa, levar aqueles 2,5 milhões, talvez, de povo para o local que Deus havia determinado para ir. E ali, amados, o objetivo que Deus traz a Josué ali é um objetivo de encorajamento, para que ele tenha coragem, disposição e não se desanime. Na frente dele, logo de início, aparece o que, irmãos? Aparece ali um desafio muito grande, que era a passagem do Jordão. O Jordão hoje, se você for lá ver, é um filetezinho. Eu vou falar para vocês aqui, o Jordão hoje é mais estreito do que o rio Cachoeira do Macacu. Fininho. Talvez não vá, irmão, diante de Deus, talvez não vá daqui para ali assim, ó. Pequeno. Filetezinho, né? Pequenininho, Jordão, pequeno. Mas nessa época, Jordão era muito grande, o rio Jordão. Era um rio caudaloso, como se diz, grande. Um rio extenso, de largura. E em época de cheia, ele aumentava mais ainda. Ele ficava mais caudaloso, maior, mais espaçoso. E não tinha como você passar ali a pés enxutos. Alguns teólogos mentirosos, neoliberais, quer dizer que o rio não era tão fundo,
que era muito raso. Essa teologia liberal sabe como que é, né, irmão? Eles querem desmentir tudo, na realidade. Tudo eles querem desmentir. Né? O que a Bíblia fala sim, eles falam não, e é horrível isso aí. Mas o rio, segundo alguns historiadores sérios, eles disseram que o rio ele era realmente período de cheia, ele ficava muito, muito, muito fundo, difícil de atravessar. E ali Josué começa a ter o primeiro desafio na sua vida, que era o quê? Atravessar aquele rio Jordão. E Deus lá atrás, no início de Moisés, quando ele assumiu, olha que coisa, que paralelo interessante, lá no início de Moisés, quando ele assumiu ali, logo, né, aquele povo para atravessar, ali, para entrar no deserto, ele teve um desafio muito grande. Qual era, irmãos? Atravessar o Mar Vermelho. Logo no início, primeiro desafio de Moisés, atravessar o Mar Vermelho. Porque Faraó vinha atrás com os seus cavaleiros, com os seus soldados, e o desafio era muito grande. E Deus abriu o Mar Vermelho, e a Bíblia diz que o povo passou pés enxutos ali, e caminhou naquele local, e foi embora. E agora, olha só o paralelo, ficou interessante, irmão. Josué assume o povo, e o primeiro desafio, igualzinho de Moisés, tinha que atravessar o Rio Jordão, também ali, a pés enxutos. Como que ia acontecer isso? Queridos, nosso Deus é incrível, ele domina toda a história do mundo. Hoje nós estávamos na nossa aula ali, na nossa escola, que aula abençoada de hoje, uma aula muito abençoada, falando sobre os pregadores, né, sobre missionários, fazedores de tendas. E em um dado momento ali nós falamos sobre a situação do mundo hoje, com tudo que está acontecendo, com a taxação que o Trump está promovendo aí, aumentando os produtos da China em mais de 150%, né, taxando os produtos do Brasil em 20%. Nós sabemos que no final de tudo isso aí, quem vai ganhar a rebordosa é o povo. É o povo, infelizmente, que vai se lascar, porque a inflação sobe e você paga dobrado, paga mais ainda. O que está acontecendo hoje com o café, está acontecendo hoje com o ovo, está acontecendo hoje com muitas coisas aí. Né? E, num dado momento, alguém na turma falou assim, mas vocês têm que entender o seguinte, nossa turma lá, Deus controla o mundo. Tudo está no controle da mão do Senhor. Amém, irmãos? Deus controla todas as coisas. Nada acontece sem a vontade permissiva de Deus. Deus segura tudo, está tudo nas mãos dele. O que o Trump vai fazer lá, Deus está permitindo. Por quê, irmãos? O mundo precisa estar girando em cima da onde? Da palavra de Deus. Passarão os céus da terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Vai se cumprir a Escritura. Pode demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 1000 anos, 2000 anos, mas vai se cumprir, querido. Então, amados, nós sabemos, queridos, que tudo está nas mãos do Senhor. Então, Josué agora enfrenta aquele desafio ali. E no mesmo momento, irmãos, que eu quero trazer para os nossos dias hoje, esse dia de ceia, na vida enfrentamos momentos decisivos, onde é necessário atravessar o Jordão. Amém ou não amém, irmãos? Na vida, nós enfrentamos momentos decisivos, que é necessário atravessar o Jordão. Era necessário ou atravessar o Jordão, ou não conquistava a terra prometida. Ou atravessava o Jordão, ou então as coisas não aconteciam. Ou você atravessa o Jordão da sua vida, da dificuldade, então as coisas não vão acontecer. Essa é a realidade. Ficar parado de braços cruzados, chorando as pitangas, chorando as migalhas lá, não vai acontecer nada, não vai dar nada. Era necessário que aquele povo atravessasse o Jordão. Assim, dessa forma, irmãos, era necessário superar os obstáculos para enfrentar novos desafios e enfrentar bênçãos prometidas pelo Senhor na vida daquele povo. E assim, irmão, como o povo de Israel teve que atravessar o Jordão após a morte de Moisés. Nós também precisamos de fé, coragem, obediência para vencer as crises e avançar. Fé, coragem e obediência para vencer as crises e avançar. E crise significa o ditado chinês. Significa o quê? Oportunidade. É na crise que saem as melhores empresas. É na crise que você fortalece seu casamento. É na crise que você, irmãos, lá no emprego, na situação difícil, muitas vezes sendo perseguido lá, é naquela crise que alguém vai te olhar e dizer, esse cara é bom, rapaz, olha, esse cara passou aqui, esse camarada é muito bom. A crise, ela vem para nós superarmos e não para nós pararmos no meio do caminho. E aquela crise que estava vindo ali com o povo para atravessar aquele Jordão era algo inédito, porque eles precisavam também, mais uma vez, enfrentar aquela situação que estava ali. E a Bíblia diz, queridos, que logo exatamente no momento em que Moisés morre, Deus levanta ali um homem de fé,
um homem de coragem, um homem de obediência. E nessa pregação de hoje, Josué 1, nós vamos ver algumas lições importantes para as nossas vidas. Primeiro, queridos, para você atravessar o Jordão, é preciso você tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Amém, queridos? Para você atravessar o Jordão, é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Josué, versículo 1 e 2, diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, até que eu dou os filhos de Israel. Moisés está morto. Era uma crise real que estava acontecendo ali no meio deles. Era uma crise instalada. Acabou Moisés, e agora? Como é que nós vamos ficar? A liderança de Moisés foi fundamental, queridos, para aquele povo chegar até onde ele estava. Mas agora ele estava morto. E o povo enfrenta ali um período de incerteza. Como vai ser a nova liderança? É a mesma coisa quando assume um presidente que você não conhece. Como vai ser o prefeito? Como vai ser a nova liderança? Como vai ser a nova Câmara de Deputados? Como vai ser o Senado? Como vai ser o novo presidente? Ninguém sabe. Então, quer dizer, havia uma incerteza ali. E Moisés, ele estava morto. O povo estava num período de incerteza. Moisés estava morto, irmãos. Mas o Deus continuava no trono. Amém, irmãos? Glória a Deus. A liderança humana é passageira. Mas o poder e o plano de Deus permanecem. Ele é o verdadeiro guia do seu povo. Glória a Deus por isso. Moisés está morto, irmãos. Mas o povo precisava cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida. O povo precisava conquistar a terra prometida. Mesmo diante de uma perda, o propósito de Deus avança. O povo tem que seguir em frente. O povo tem que caminhar. Não para. Você pode observar que o relógio não para. Ele é 39 segundos, 40, 41. Vai embora. Vai embora. Assim é a nossa vida. Não para. Vai embora. Vai embora. Um dia vai entrando no outro. E vai raiando o dia. E vai depois o sol se pondo. E vai indo embora. E vai entrando um dia após o outro. Não para. Assim é a nossa vida, queridos. Então, amados, o povo precisava avançar. O povo precisava seguir em frente. O povo precisava avançar e romper aquele Jordão logo mais à frente dele. Para você, irmãos, enfrentar o Jordão, você precisa sair do deserto e cravar os olhos nos novos desafios que Deus tem para você. Tem muita gente que está no deserto ainda. Tem muita gente que gosta de ficar no deserto. Mas deserto, irmão, como nós falamos muitas vezes, pregadores, não é lugar de você ficar. É passagem. Deserto não tem água. Deserto é sol demais durante o dia. Deserto à noite é muito frio, é gelado, abaixo de zero, inclusive. Deserto é um local onde tem ali animais ferozes que podem devorar a qualquer momento. Deserto é um local seco, é um local onde os seus lábios racham, onde os seus pés, né, ficam inchados de tanto calor. Deserto é um local muito ruim de ficar. E Deus queria que aquele povo saísse do deserto e olhasse para os novos desafios que estavam adiante. Como Deus, nesta noite, quer que você saia do deserto, e Deus quer que você encare os novos desafios que Ele tem colocado na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Entenda que Deus quer falar nesta noite ao seu coração. Talvez você esteja olhando um grande desafio aí à sua frente. Você é preocupado com o que vai acontecer, mas Deus quer que você saia do deserto. Deus não quer que você continue no deserto. Deserto, irmãos, local estéril, não é o nosso paradeiro. O deserto foi uma fase temporária na vida daquele povo. Como muitas vezes nós precisamos entrar no deserto mesmo. Às vezes é o deserto da enfermidade. Às vezes é o deserto de uma luta que nós passamos dentro de casa, com o filho, com alguém. Às vezes o deserto, irmãos, é um problema que está dentro de nós, um desemprego. E é necessário, porque nós só crescemos quando nós estamos no deserto. Aí você vai valorizar muito mais o que Deus vai fazer na sua vida. Mas Deus não chamou a gente de ficar estagnado no deserto também, irmão. Deus não te chamou para você ficar estagnado no deserto. O Jordão precisava ser atravessado. Era uma nova etapa à frente, cheia de desafios, mas também de promessas que Deus havia colocado na vida daquele povo. Lá na frente, Deus havia feito a promessa, uma terra que emanava leite e mel. Canaã, que diz o historiador, irmãos, que era tão rico, que eram 2 homens para carregar um cacho de uva. Tão rico. Não sei que uva era essa, mas gigante, enorme. Que as vacas andavam por lá
e o leite delas, as tetas, batiam no chão e ficava esparramado assim pelo chão, o leite. Que coisa linda, irmão. Que terra fértil, que terra maravilhosa. Que terra poderosa era essa. Coisa tremenda. E as abelhas faziam mel nas rochas. Que isso, gente? Mel na rocha? Então, pastor, eu posso ir lá pegar um mel qualquer hora dessa e comer? Pega ela, pode sim, com cuidado para o abelha não te picar. Tem que tomar cuidado. Que terra é essa, irmão? A terra aqui que a Bíblia fala era literal. Isso aqui não era algo ilustrativo, era algo literal, porque os próprios espias viram os homens carregando os cachos de uva, viram as vacas com as tetas andando lá e molhando a terra de leite, viram, queridos, as abelhas fazendo mel nas rochas, literal. Deus tinha uma promessa para eles, essa promessa precisava ser alcançada. Aleluia. Como Deus tem promessa na sua vida nesta noite, querido, e ela também precisa ser alcançada. Ou você acha que Deus te trouxe para cá só para você ficar, Senhor, chorando, meu Deus, Senhor, vou ficar parado. Não. Deus tem promessas na tua vida. Quando você ora, irmão, você vê que Deus tem promessas. 32 mil promessas tem na palavra de Deus. 365 não temos, um para cada dia do ano, para cada um de nós aqui. Então o povo precisava encarar ali, irmão, o desafio, porque existia promessas ali na frente. As cidades eram fortificadas e precisavam ser conquistadas. Mesmo que o desafio pareça disponível, Deus já preparou a vitória para você. Amém, irmão? Glória a Deus. Senhor, como é que eu vou conseguir? Ontem nós tivemos aqui à noite, o pastor Marcos Ramos deu um filme maravilhoso. Viu um jovem, né? Quem não veio aqui ontem, né? Um jovem queria passar no vestibular. O tráfico se instalou em frente da casa dele. E, na verdade, ali a mãe e o pai, todo mundo ficava até zonzo, porque o cheiro da maconha é dentro da casa. Como está acontecendo muitas vezes aqui na Trindade, em algumas casas. E chamou o pastor e falou, pastor, eu preciso sair dali. Você quer sair desse lugar? Quer. Estuda. Estuda. Mas como? Um garoto de comunidade. Pastor, não tem dinheiro, não tem condições nenhuma. Estuda. Porque lá na frente, irmãos, olha só, com a passagem de hoje que nós estamos pregando aqui. Lá na frente, tinha uma vitória para ele. Tinha algo grande para ele. Algo que Deus ia dar para ele. Irmãos, e ele contou aqui ontem, finalizando aqui, porque é longo o testemunho. Ele já estudou, fez esses cursos aí, ele ajudou também a pagar um curso para ele, para o vestibular. Estudou. Um dia chegou na igreja, pastor, eu passei no vestibular. Passou para onde? Para o UERJ. E não satisfeito ainda, ele disse, olha, mas não tem outra novidade. Eu passei para o UFRJ também. Aleluia. Irmãos, lá na frente, estava algo que Deus queria dar para aquele rapaz. Não desanime, meu irmão, nessa noite, porque Deus tem algo para você também. Não desanime, meu irmão, porque Deus tem algo lá na frente para você. Deixa algo grande lá na frente. Tem algo que você vai conquistar em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Deus já preparou sua vitória. O tempo de agir é agora, amados. A hesitação pode nos fazer perder as oportunidades. O momento de avançar é o presente, é agora. É agora. Quanta gente frustrada, né, irmãos? Até mesmo desigrejada. Fora das igrejas. Fiz campanha. Fui na igreja e entreguei meu dízimo. Fui na igreja e ofertei. Fui na igreja e fiz tanta coisa. Mas nada aconteceu comigo. Irmãos, tem o tempo de Deus. Aquele povo andou no deserto 40 anos. E segundo alguns teólogos e historiadores, dizem que talvez aquele percurso fizesse em 3 anos. 3 anos, pastor. Andando. Alguns falam até 2 anos. Fizesse aquele percurso ali. Mas ficaram 40 anos no deserto. Caminhando. Andando. Por falta de obedecer a voz do Senhor. Precisamos saber, queridos, se você quer atravessar o Jordão, precisa saber que a vitória vem de Deus. Mas nós não temos que cruzar os braços para atravessar o Jordão. Vai lembrar do testemunho do pastor Marcos Randel ontem? Jovem, você quer sair dali da comunidade? Quer sair de onde você está? Quer melhorar de vida? Estuda.
o conselho que ele deu para aquele jovem. E ele conta no final que o jovem era uma pessoa bem-sucedida, né, pastor Aires? Muito bem-sucedido na empresa. Trabalhava na área de informática, um negócio assim, né? Na área de informática, um negócio assim, não é isso? E muito bem empregado para honra e glória do Senhor Jesus. Para atravessar o Jordão, irmãos, você tem que descruzar os braços. Descruzar os braços quer dizer ir à luta. Correr atrás. Batalhar. Ah, Josué, como vamos fazer para atravessar esse Jordão? Como vamos fazer? Descruza os braços. Levanta. Acorda cedo. Estuda. Vai enfrentar os ônibus cheios? Vai. Enfrentar assalto no ônibus às vezes? Vai. Tem desafio para você? Tem. Era o desafio que o povo iria enfrentar, irmãos. Atravessar o Jordão. Mas como vamos fazer? Vamos morrer todo mundo ali afogado? Não vai não. Deus não vai deixar não. Deus vai estar com vocês ali. Deus vai te abençoar. Irmão, Deus quer ver a nossa disponibilidade. Deus quer ver a tua forma de você agir, de você avançar, de você querer atravessar. E era o que Deus estava vendo aquele povo ali, amados. Embora Deus tenha prometido a vitória, Ele não vai fazer aquilo que é nossa responsabilidade. Deus só vai trabalhar aonde está o impossível. Na tua responsabilidade, trabalha você. É preciso agir. O que Deus fez ali, irmãos? Para atravessar o Jordão. Pega ali a arca, bota na frente. Né? Bota o pessoal na frente lá. Bota o pessoal, bota os levitas na frente. E a Bíblia diz que quando eles pisaram ali, o que aconteceu com aquele rio? Se abriu. Mas foi necessário o agir daquele povo. Foi necessário aqueles homens ali obedecer a voz do homem de Deus. Pisar ali. Levar ali aquela arca para que abrisse ali aquele rio Jordão. O que é isso, irmão? É a responsabilidade do homem. É a responsabilidade do homem. E o milagre qual foi, irmãos? As águas se abriram. É isso que nós vamos entender. O milagre foi esse. Faz sua parte que Deus faz a dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diga para o seu irmão do lado, faz sua parte, Deus faz a dele. Faz sua parte, Deus faz a dele. Mais novo, o pastor Ari sabe, vivenciou esse caso também muitas vezes. A gente tinha muita oração quando era mais novo. Tinha muita oração nas casas. Tinha muito. Eu visitei muita oração. Até tem um irmão lá de nossa congregação lá que foi criado com a gente também. Eu me lembro dele nas orações. Como o Roberto, eu me lembro dele. Mas muita oração. Era oração segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você escolhia a casa que você queria orar. E não era oraçãozinha não, irmãos. Não era oraçãozinha não. Irmãos, era tanta gente nas casas que você orava, às vezes, do lado do banheiro da privada. Sabe por quê? Porque não tinha espaço. Lotado. Eu ia à oração, tá lembrado, Raquel? Que a gente orava na cozinha, porque não tinha espaço na casa mais. Lotado, mas a unção de Deus, o fogo de Deus descia ali de forma poderosa, de forma tremenda ali. Você orava, você buscava o Senhor. Hoje é difícil você ir na casa de uma irmã. Difícil hoje. Eu falo, Raquel, você quer orar na casa de uma irmã? Né? Onde que tem? Tem uma lá em Lago da Ideia. Né, que de vez em quando a Linda vai longe, longe. Mas era do lado assim da nossa casa. Poder de Deus, não são do Senhor. O povo buscando, orando. E um certo momento tinha um rapaz lá que estava desempregado. E ali naquele desemprego que ele passava, ele achava que só orando Deus ia abrir a porta para ele. Deus pode abrir só orando, amém, irmãos? Deus pode abrir, se ele quiser, Deus pode mandar lá uma pessoa na casa dele, levar ele, como já aconteceu com um colega meu, uma pessoa conhecida minha, aconteceu isso. Mas Deus queria que ele, na segunda-feira, que saia aqueles classificados. Quem está lembrado que aqueles classificados saem segunda-feira, irmão? Está lembrado?
né? Aquele classificado de emprego, sai lá no Globo, no Fluminense. Deus queria que ele pegasse no domingo aquele classificado, cortasse ali a função dele e fosse atrás. Fosse atrás. E um dia um vaso de Deus falou para ele assim, um profeta: olha, meu irmão, muito bom, Deus está se agradando muito que você vê as orações e tal, mas segunda-feira você não pode ir à oração não, você tem que procurar emprego. Tem que procurar emprego. Então, amados, eu quando vejo essa passagem aqui, queridos, Deus agindo segundo a responsabilidade dele, mas Deus agindo agora conforme a vontade dele no impossível, e nós agindo no nosso dever. Assim nós vimos da vida ali, irmão, daquele povo para atravessar aquele mar vermelho, o Jordão, aliás. No caso de Josué, irmãos, o Senhor havia garantido o conquista da terra, mas era o povo que precisava avançar e tomar posse. Deus te deu uma vitória. Meu servo, eis que eu vou fazer uma grande obra na tua vida. Eis que eu vou te levar às nações. Eis que eu tenho isso aqui outro. Irmão, Deus tem a promessa na sua vida, mas você tem que fazer por onde para que aquelas promessas venham se cumprir na tua vida. Amém, irmão? Glória a Deus. Tem que fazer por onde? Como se diz literalmente, correr na frente, não é atrás não. Viu, Sônia? Corre na frente. Servo de Deus corre na frente, não corre atrás não. Quem se antecipa, governa. Irmão, quem se antecipa, governa. Essa é a realidade. Né? Então, queridos, nós entendemos que Deus tinha uma promessa àquele povo, mas era necessário que o povo avançasse, tomasse posse. Que lição, irmãos? A vida cristã é um equilíbrio entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade de caminhar pela fé. A vida cristã, ela é um equilíbrio entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade de caminhar pela fé. A vida é feita dia após dia. Por isso que a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Não sei como é que vai ser amanhã, daqui a um ano, não interessa. Você não sabe se vai estar vivo. Você nem sabe como você vai estar. Vai estar gordo, se você vai estar magro, se você vai estar com cabelo, se você vai estar careca, se você vai estar barbudo, se você vai estar sem barba, não sabe. Não sabe, querido. Então, amado, hoje é o dia de nós fazermos algo para Deus. Quando eu falo, olha, vamos evangelizar o nosso bairro. Sábado nós temos aqui uma entrega de uma novidade, né, que a pastora Regiane está inventando aí, sábado agora, com o pessoal aqui da igreja. Nós vamos fazer uma comemoração aí, né, no domingo, que é dia de Páscoa, e nós vamos entregar aqui algumas coisas do sábado. Venha nos ajudar a evangelizar. São poucos panfletos, são só 300, né? Praticamente, não, 300, 400. Nós vamos entregar aqui na nossa área, e vamos entregar também um pouquinho lá em Itaipuçu também, para o nosso irmão lá. É hoje, irmãos. Comentei agora. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Não sabe se ao sair daqui, como é que vai estar a sua vida. Não sabe. E aquele povo, irmãos, a decisão que eles tinham que tomar era exatamente ali naquele momento. Eles tinham que atravessar o Jordão exatamente naquele momento. Não podia deixar para trás. Estava na frente, irmãos, ali um grande rio, enorme, caudaloso. E agora o que vão fazer? É o desafio que está diante de você, na sua frente. Então Josué aqui conduziu o povo através de um território desconhecido, irmãos, cheio de desafios, como nós também enfrentamos os nossos próprios Jordões. Qual é o teu Jordão nesta noite? Qual é o teu Jordão? A pergunta que Deus faz para você nesta noite. Qual é o teu Jordão? É uma doença? É uma falta de emprego? É pouco dinheiro? É um filho? Né? É o local onde você mora, que é um Jordão muitas vezes, né? Uma área de criminosos, de bandidos, de assaltos, daquilo outro. Qual é o teu Jordão? É um carro que você precisa, às vezes, para fazer um Uber, para fazer uma entrega da Shopee, alguma coisa assim. Qual é o teu Jordão? É uma esposa? É um esposo? Eu não sei, querido. O Senhor pergunta nessa noite, manda te perguntar, qual é o teu Jordão? Qual é o teu Jordão, querido? É uma solidão? É uma depressão, uma ansiedade? Cada um de nós temos que enfrentar os nossos desafios, irmãos. As situações difíceis, problemas inesperados e obstáculos que parecem ser, muitas vezes, intransponíveis. Intransponíveis.
Eu não sei o outro Jordão, você sabe. Está sentado no banco aí, e vai dizer, Senhor, meu Jordão é esse. Meu Jordão, Senhor, é minha família. Meu Jordão é meu esposo. Meu Jordão, pai, é meu filho, minha filha. Não sei. O Senhor está falando contigo nessa noite. Agora Deus diz para você, meu irmão, o obstáculo não entra disponível, não. Amém, queridos? O obstáculo não entra disponível. O povo, quando olhou ali, aquele rio para ser atravessado, era um obstáculo enorme. Talvez muitos deles não acreditaram que iam passar ali. Por quê, irmão? Porque muitos daqueles que estavam ali, interessante isso aqui, não haviam experimentado a passagem do Mar Vermelho. Por quê? Porque a geração que entrou na Terra Prometida foi de 40 anos para baixo. Muitos não experimentaram. Muitos só ouviram falar. Que naquela época os contos, as histórias, né, a escrita nem existia ainda entre eles. Talvez não existisse nem escrita ainda. Muitos eram analfabetos ainda. Talvez só ouviram falar. Lá no início Deus abriu o Mar Vermelho para nós. Muitos não entendiam, não sabiam o fenômeno qual seria ali. Mas Deus queria que aquele povo sentisse a glória dele na vida deles. Como Deus quer que você que está aqui sentado nesta noite também sinta a glória de Deus na sua vida também. Crente não pode viver de passado. Crente não pode viver de café requentado. Crente tem que viver no dia a dia com Deus, irmão. Alguém ficou doente, você orou, a pessoa ficou curada. Alguém ficou endemoniado, você orou, o demônio saiu. Alguém ficou ali, irmão, com uma situação difícil, com alguma dificuldade muito grande, você orou, Deus agiu, irmão. Porque no passado, quando eu orava, Deus fazia milagre. E hoje? Jesus mudou ou foi você que mudou? Porque nossa igreja, eu quero voltar a fazer o impacto. Em nome de Jesus. Semana agora eu vi uma foto do impacto da minha vida, fiquei assim, meu Deus, que bênção. Só que nós tivemos muitas perdas, né, irmãos? Perdas de pessoas que saíram, perdas de pessoas que faleceram também e que ficaram doentes. Se você for olhar hoje o impacto que nós fazíamos aqui, né, nós temos muita gente nova na igreja, precisa passar pelo impacto. Muita gente doente, muita gente faleceu também. Né? E eu fico assim pensando, Senhor, se tu queres que nós façamos impacto, Pai, restitui esse pessoal de novo, gente nova, né? Para a gente poder ir para o sítio, né? Que coisa maravilhosa, né? Eu me lembro do sítio lá, aquela capelinha lá de oração, que o fogo descia lá dentro, tá lembrado, meu Fábio? A unção descia, Deus revelava muitas coisas ali dentro, que bênção. A igreja passava por um novo avivamento, né? As vidas vinham de lá, avivadas pelo Senhor. Quando chegava aqui, aquelas pessoas pulando de alegria e de poder, muito batido com o Espírito Santo, unção de Deus tremenda, pastor Ari, o nosso impacto. Agora nós tivemos uma perda, depois da pandemia para cá, uma perda muito grande. Mas Deus está repondo essa perda, amém, irmãos? Aleluia. Deus está trazendo coisas novas sobre nossa vida. O desafio está lá na frente, mas nós não podemos parar. Está lá na frente. Como o desafio vem na vida de cada um de nós aí. Cada um de nós temos um desafio, mas não podemos parar, irmãos. Então, queridos, era um desafio muito grande aquele povo. Muitos que estavam ali eram jovens e não haviam experimentado ainda o poder de Deus. E pela frente onde eles iriam passar, Deus queria que eles tivessem o primeiro contato com o poder de Deus. Que era o quê? Abrir o rio Jordão. Lá na frente viu cidade para ser conquistada, Jericó. Olha que milagre extraordinário, Jericó. Que milagre tremendo, Jericó. Irmãos, ali onde eles rodearam 6 vezes, na 7, rodearam 7 vezes, né, 6 vezes na 7, rodearam mais uma vez, e gritaram ali, e as muralhas caíram ali daquela cidade, e aquele povo entrou ali e conquistou aquela cidade. Logo mais à frente, tiveram mais um milagre, né, a cidade de Ai, que foi conquistada também, depois da perda ali que eles tiveram, quando a cunha de Acã, né, Acã pegou ali uma cunha, né, e colocou debaixo da sua tenda ali. E Deus queria mostrar para eles que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Como quer mostrar para você nesta noite que Ele é o mesmo, Ele não mudou, irmão. Aleluia. É o mesmo e não mudou. Nós temos, irmãos, que crer. Senhor, Tu és o mesmo Deus. Pastor Gerson falou lá hoje que Tu és o mesmo Deus. Eu não aceito a situação do meu filho, Senhor. Eu não aceito a situação que eu estou vivendo. Eu não aceito, Pai, a situação que a minha família está vivendo. Tu és o mesmo Deus. Nós não vivemos, irmão, de café requentado. Não vivemos de museu, pensando no passado, lembrando do passado. O nosso Deus é o mesmo. E Deus, Ele agora começa a fazer um milagre extraordinário.
para aquele povo ver que Deus não tinha mudado. Aleluia. Talvez aquela geração, irmãos, como a geração de hoje. A geração de hoje não viu os milagres que nós vimos, que eu, pastor Ares aqui, pastor Joseni, pastora Raquel, né, os antigos aqui, talvez a irmã Rosane, né, os crentes mais antigos aqui, criados no Evangelho, viram os milagres que Deus fez. Eu já vi com meus próprios olhos, cego andando cego, enxergando, paralítico andando. O cego, ele era coxo também, ele então andou e chegou ao mesmo tempo, né? Na verdade, né? Então eu já vi com os próprios olhos, irmão, cego, enxergando. Campanha de milagre. E sabe qual era o teste que o irmão fazia, o pastor fazia? Gente, nunca